Seja bem-vindo ao Bull & Bear desta semana. Porque caem as bolsas europeias? O pessimismo regressou ao velho continente. Hoje respondemos a estas e outras questões com a presença de Luís Bravo, Diogo Santos Teixeira e Carlos Almeida. Meus senhores, muito obrigado. É um prazer ter a vossa presença aqui neste Bull & Bear. Luís, hoje começando por ti e por uma primeira explicação para quem esteja mais desatento às quedas das últimas, ou nomeadamente da última semana e já desta semana. Sim. O que é que justifica estas quedas muito significativas com o PSI 20 hoje a tocar a barreira dos 5.800 pontos? Boa noite. Eu acho que há várias razões. Há razões de ordem, digamos, daquilo que são os fundamentais da transição de uma economia, portanto, da transição monetária, portanto, aquela expectativa de que existirá agora uma política monetária por parte da Reserva Federal que é menos assente em estímulos e, portanto, há uma retirada de liquidez a nível mundial numa altura em que, num compasso de espera onde ainda não se percebe muito bem se a economia americana estava forte o suficiente para aguentar essa normalização. E depois existe, obviamente, e claramente uma degradação do contexto económico, sobretudo na Europa e alguns países emergentes, e que foi visível e patente nas últimas semanas, com as revisões em baixa por parte de alguns organismos e observadores internacionais, e que também está ligado, em boa medida também na Europa, a alguns fatores geopolíticos. Portanto, há um impacto mais visível também daqui da questão das sanções e do braço de ferro entre a Europa e a Rússia. Portanto, nós já vimos na última leitura do indicador do crescimento económico europeu um aumento dos inventários, portanto, da parte de estoques, que indicia também esse menor ímpeto de transações económicas. E depois temos o outro conjunto de fatores que também mexe com isso e que são, digamos, os colaterais e que serão mais de momento. Portanto, não existe uma percepção muito boa sobre qual será o impacto, por exemplo, das eleições brasileiras em termos de seleção dos países emergentes. Não sabemos muito bem o que é que se passa, qual poderá ser a extensão dos recentes movimentos pró-independentistas, e temos visto algumas manifestações em Hong Kong. Agora até se fala do ébola também e dos possíveis impactos económico-financeiros. E na última semana, claramente, temos aí um impacto acima da epidémica do ébola, sobretudo pelo facto de termos começado a ver este tipo de contágio em economias tradicionalmente mais estruturadas, com forte impacto, não tanto pelo impacto que pode ter já, mas eventualmente pela especulação que pode existir de que podem ser tomadas medidas de restrição de transação, portanto, de transportes e de passageiros, etc. Portanto, de medidas mais coercivas e que pode acabar por ter impacto também nas transações económicas. Embora esses sejam, obviamente, fatores colaterais. Os que achamos que são fundamentais, foi aqueles que nomeei inicialmente e que têm a ver, efetivamente, com uma normalização, um período de transação de um mundo em que era altamente motivado por estímulos, e depois também da situação especial da Europa, com expectativas bastante deterioradas relativamente à questão da expectativa de inflação, e onde se espera, obviamente, aqui uma ação mais forte por parte da autoridade monetária e também dos políticos europeus. Diogo, as bolsas europeias estão a passar pelo maior ciclo de quedas desde 2003. Reforço aqui a questão do PSI 20, hoje a tocar a barreira não só abaixo dos 5.000 pontos, como chegou a tocar nos 4.800 e poucos pontos. A questão que te coloco é, estariam até agora os investidores mais centrados ou concentrados na política e nas novas medidas que o BCE, nomeadamente a compra de obrigações que o BCE poderia ou possa vir a fazer, e de repente decidiram voltar-se ou acordar para os dados macroeconómicos que têm sido divulgados nas últimas semanas? Sim, e há muito ruído em termos de notícias internacionais, político e económico, à volta de o que é que pode acontecer basicamente em 2015, mas acho que a razão central desta efervescência negativa nos mercados é, sobretudo, de facto, a Europa. É o caso da Grécia voltar ao cimo da mesa com dúvidas sobre o futuro político do governo atual grego e de um desfecho possível em relação digamos, à intervenção da Troika na Grécia. Portanto, voltamos a discutir se
a Europa está salva ou não, basicamente. Isso continua unida. E, portanto, isso também é um isso conceito continuará que já tínhamos unida, perdido. isso continuará unida daqui a 1, 2, 3 anos. E, portanto, isto tudo é que voltou ao cimo da mesa e, portanto, com reações extremamente fortes de, nomeadamente, saída dos mercados periféricos, porque a Bolsa Portuguesa caiu, mas devemos, sobretudo, lembrar que as obrigações portuguesas caíram fortemente, as obrigações italianas, espanholas também sofreram, e mesmo as obrigações francesas têm vindo o seu spread em relação à Alemanha a aumentar significativamente. Portanto, estamos, de facto, face a muitos pontos de interrogações por parte dos investidores. Depois podemos discutir se é razoável ou não. Considero que não, mas de facto faz parte das hipóteses que os investidores estão a pôr na mesa. É se de facto 2015 vai ser um ano, digamos, de crescimento para já a nível da Europa ou não, porque tivemos revisões em baixa sucessivas por parte do FMI e das instâncias europeias em relação ao crescimento europeu de 2015. E de facto, se entrarmos numa espiral negativa... fazer uma projeção, parece-te líquido que será um ano de crescimento para as economias europeias. O problema é que estamos digamos, numa referência circular, ou seja, se de facto os mercados continuarem a pressionar fortemente as empresas, o custo de financiamento e, portanto, também o ambiente de negócio a nível europeu, então 2015 será um ano de recessão a nível europeu, sem dúvida. Se de facto conseguirmos colmatar, porque não, o Sr. Draghi, por exemplo, ser um bocadinho mais afirmativo nas suas decisões de quantitative easing, se conseguirmos repor um bocadinho de calma nos mercados, nomeadamente nos mercados europeus, então 2015 deveria ser um ano normal, ou seja, como aquele que está a ser projecionado pelo FMI, pela União Europeia, ou seja, um ano de crescimento relativamente fraco, mas um ano de crescimento, no entanto, se olharmos para as projeções portuguesas, de 1,5% para a economia nacional. E uma projeção europeia que ronda os 1%, mais ou menos, portanto, estamos a falar de um crescimento razoável, tendo em conta ao ponto de partida, ou seja, ao facto de ainda estarmos há pouco tempo numa fase de recessão. Carlos, vamos continuar com esta pressão vendedora, forte pressão vendedora nas últimas 2 semanas, até que Mário Draghi anuncia finalmente ou mostra ao mundo a sua bazuca, que é como quem diz, começa a comprar obrigações soberanas. Eu diria que não é só Mário Draghi. Inclusive, esta semana assistimos a uma mudança de discurso, de certa forma, da Alemanha. Começou a dar alguns sinais de cedência. Exatamente, sinais de cedência no sentido de enverdar por investimentos a nível de infraestruturas e também na componente de energia, e ao mesmo tempo acontece estas descidas significativas dos mercados. Mas pegando só neste comportamento recente dos mercados, só gostaria de destacar aqui 2 aspectos. Por um lado, a sua magnitude e a força, a rapidez com que tudo aconteceu, especialmente na última semana e meia, porque obviamente estávamos a assistir a alguma evolução, de alguma deterioração de alguns dados, mas em certa medida já estavam a ser incorporados por parte dos mercados. O que acontece é que de repente há uma descida significativa e há um aumento da aversão ao risco de forma muitíssimo expressiva, em que, em certa medida, e este é o segundo ponto, poderá estar relacionado também com algum receio dos investidores a nível internacional no capítulo da deflação. Assistimos a uma descida quase de 20% do preço do petróleo. Obviamente que o petróleo tem uma componente importante naquilo que é a formulação de expectativas da inflação. É certo que as reservas conjugadas também menores perspectivas de crescimento económico agudizaram, obviamente, também a descida do petróleo e, ao mesmo tempo, também a incapacidade de gerar inflação na própria economia e de que forma é que isto irá impactar no papel dos bancos centrais e, por outro lado, também, e é importante dizer, como é que todo o serviço de dívida a nível mundial irá ser cumprido com níveis de inflação baixa, nula ou mesmo negativa. Portanto, há aqui, em termos estruturais, aquilo que eventualmente poderá ter ocorrido nos últimos tempos. Temos o euro também, tem estado a perder força. Força, Que essencialmente acaba também... por ser também, e se olharmos para os países exportadores, poderá ser também uma mais-valia. Sim, sem dúvida, mas a questão é que depois qual é todo o sentimento económico que irá surgir em torno dessa mesma procura, existir essa mesma procura. Portanto,
Destacaria aqui, sem dúvida nenhuma, este fenómeno das expectativas de deflação ou inflação extremamente baixa, que poderá ir a condicionar aquilo que é o papel de Mário Draghi, e retomando o papel de Mário Draghi, também uma expectativa de que, eventualmente, só o quantitative easing per si poderá ser insuficiente, porque os mecanismos de transmissão à própria economia real vão ser muito difíceis. E deverá ser esse o maior receio nesta altura para Mário Draghi e para os governadores do Banco Central Europeu. Sem dúvida nenhuma. Porque depois ficam sem trunfos na manga, acabaram-se as armas. Há uma grande diferença entre aquilo que é um quantitative easing aplicado à Europa ou à zona euro face àquilo que é os Estados Unidos. E a grande diferença reside no mercado de capitais. Na Europa temos um financiamento muito mais baseado no setor financeiro, enquanto que nos Estados Unidos é muito mais via mercado de capitais. E a forma como os bancos vão transmitir essa liquidez à economia ou às grandes empresas irá ser muito difícil, porque é preciso também considerar que os próprios bancos estão eles sujeitos, hoje em dia e no futuro também, a regras de reforço de capitais e de avaliação dos seus ativos muito mais exigentes do que aquilo que tinham anteriormente. Portanto, já aqui temos que referir, em certa medida, de manhã estão a pedir aos bancos para aumentar o crédito à economia e, por outro lado, à tarde estão a pedir para aumentar os seus níveis de rasgos. Portanto, é um pouco aqui esta dissonância, eventualmente, de abordagem que está a ser feito no setor financeiro europeu, que é basilar para o sucesso do papel que o BCE venha a ter na expansão monetária não convencional, que também gera alguma inquietação, algumas reservas por parte dos investidores. Luís, e a verdade é que não podemos, e acabam por estar sempre relacionados, olhando, por exemplo, para o dia de hoje, temos os juros a subirem em toda a periferia. A Espanha levantou menos de 300 milhões do que o previsto num leilão no mercado primário, e se olharmos para as yield sobre as obrigações helénicas da Grécia a 10 anos, no início da semana, se bem se lembram, estavam na casa dos 6%, ligeiramente acima dos 6%, e hoje tocaram os 9%, assim. De repente, como dizia o Carlos, esta pressão foi súbita e foi forte. Vai ser um longo inverno. Eu acho que uma das coisas que o Diogo dizia, e bem, isto está muito relacionado com a percepção que neste momento que os investidores têm sobre o futuro europeu. Está certo que até um bom ponto, até cerca de setembro, outubro, e nós chegámos a falar aqui nisso, os investidores nunca deram muito crédito a alguns sinais ou a um cenário de que poderá se voltar a pôr em causa digamos, uma desagregação do euro. Isso foi algo que já fazia parte da história, mas porque o Banco Central Europeu comprou esse tempo. Só que, como nós temos dito aqui várias vezes, o Banco Central Europeu e as políticas monetárias e o eventual quantitative easing torna o dinheiro mais barato, mas compra é uma fase transitória para as economias se reestruturarem e para a União Europeia construir ou seja, compor as suas limitações que efetivamente tem. Quando isso não sucede e nós entramos num cenário onde a deflação parece ganhar uma maior probabilidade, e então penso que é um reflexo natural, sobretudo nas economias periféricas. Reparem, Portugal. Portugal é um país que depende muito neste momento, a sua economia depende muito de fatores transacionais, das exportações. Os principais parceiros são europeus e alguns emergentes, selecionados. Portanto, no momento em que ainda é exigido uma consolidação fiscal forte, e Portugal, após anunciar agora o Orçamento de Estado, também nota-se claramente que ainda continua a existir ali um orçamento de combate, portanto, um clima de austeridade, por assim dizer. Portanto, estamos muito ainda a trabalhar no fio da navalha. Porventura, sobretudo depois do que aconteceu nas recentes notícias na Grécia, volta a levantar outra vez estas questões. Portanto, temos a situação da Grécia. A zona euro continua a ser uma espécie de bomba-relógio, Luís? Não é uma bomba-relógio, mas claramente algumas coisas, alguns debates transferiram-se da periferia para as zonas core, que por um lado é bom porque significa que o mercado deixou de se preocupar um bocado durante uma altura com Portugal, Espanha, Itália e em certa medida, a Grécia. Agora a França a Irlanda, também no centro das mas atenções. Os grandes têm ali um braço de ferro complicado de gerir, sobretudo França, Itália e Alemanha. Portanto, não é que... E isto vai ser um debate que vai prolongar e atrasar algumas das reformas
que são, no final do dia, aquilo que importa para colocar a zona euro em rota para um crescimento sustentado e para uma governação económica que permita, de facto, resolver as falhas do passado. E isso vai ser algo que ainda vai marcar a agenda durante alguns meses. Diogo, e olhando para, e falamos aqui há pouco, o Carlos falava nisso mesmo, na questão da Alemanha ter dado alguns sinais, eu diria, muito leves de cedência, mas temos Wolfgang Schäuble, o Ministro das Finanças, no Eurogrupo, no Ecofin, a dizer, podemos ter aqui, que não foi nestas palavras, mas podemos ter aqui alguma abertura, até porque a Alemanha já percebeu, tivemos os dados da produção industrial, a própria confiança, e já percebeu que se os parceiros estiverem, os principais parceiros que são a zona euro, se estiverem mal, a própria Alemanha vai ressentir-se. Tirando isso, e essas breves aberturas, a verdade é que tivemos também hoje Angela Merkel a dizer que a Europa continua em crise, e estou a citá-la, dizendo que estamos muito distantes do nosso objetivo e que os primeiros êxitos, nomeadamente referindo-se a Portugal, a Irlanda e também à Espanha, demonstram que escolhemos o caminho certo desde o princípio, ou seja, referindo-se mais uma vez ao ajustamento orçamental, que é de resto aquilo que a Alemanha tem defendido. Portanto, estas mudanças de posição repentinas de membros do mesmo governo, e tratando-se da Alemanha, que é a locomotiva da Europa, também criam aqui, ou ajudam estes movimentos de pressão, estas vendas que estamos a assistir nos últimos dias nos mercados acionistas. Sim, a dificuldade aqui é que não temos uma voz, uma Janet Yellen, um Mário Draghi a falar de uma só voz para os governos europeus e, portanto, e também não há uma construção do discurso no sentido de trazer uma mensagem relativamente estável, calma, legível para o mercado. A forma como Merkel falou pode ser interpretado de várias formas, nomeadamente no sentido de dizer que, como a Europa não chegou onde deveria estar, vai ser necessário, de facto, abrir um bocadinho mais o cordão à Bolsa a nível alemão, por exemplo, e, portanto, fazer passar junto da população alemã digamos, menos ortodoxia do que seria esperado por parte do governo atual. Contudo, acho que é preciso ver que, basicamente, o braço de ferro entre a Alemanha e a França está construído à volta da necessidade da França realizar alterações estruturais à sua economia, nomeadamente no sentido de melhorar a sua competitividade. É obviamente uma intenção boa por parte da Alemanha de tentar impor isso. O problema é que, de facto, não há receptividade forte a Alemanha também, por parte convenhamos, tem problemas internos, porque certamente que a chanceler alemã Angela Merkel verá e ouvirá os seus contribuintes dizerem, bem, nós nos últimos anos, ou há uns anos, fizemos as nossas reformas, fizemos o nosso movimento de ajustamento, porque é que nós agora temos que andar a pagar ou a dar dinheiro a estes senhores que, mais uma vez, e no caso da França em concreto, vêm dizer, bem, meus senhores, afinal vamos ter que aguardar mais 2 ou 3 anos para cumprirmos a meta do déficit. Sim, não são só apenas fatores exógenos, mas há também esta condicionante endógena. E há um grande problema de comunicação, porque ninguém está a pagar para a França não fazer as suas reformas, ou ninguém pagou para Portugal fazer as suas reformas. Pelo contrário, a Alemanha está a pagar juros de 0,7% a 10 anos, está com um déficit nulo, portanto aproveitou de facto destes anos para fazer o que muitos países não conseguiram fazer, que é limpar o seu problema de dívida, o que já é bom. Portanto, pode fazer agora o que muitos países não podem, que é investir em infraestruturas, investir em melhoria, nomeadamente em muitos setores, nomeadamente na produção energética, nos transportes, que foram um pouco deixados de fora durante estes anos de apertar de cinto na Alemanha, e que poderá beneficiar a todos os países europeus, nomeadamente França e Itália, mas também, porque não, Portugal, no sentido de puxar um bocadinho a carroça europeia para mais crescimento. Portanto, penso que há agora uma tomada de consciência da Alemanha que pode ser nesse sentido, mas, digamos, os automatismos políticos alemães fazem que gostariam de exigir e de obter por parte da França mais compromisso em termos de facto, reformas estruturais, para evitar que o problema seja ainda empurrado para mais tarde, o problema da resolução, digamos, do caso francês seja ainda empurrado para mais tarde.
Carlos, pegando naquelas declarações e naquele relatório do FMI de há umas semanas em que se falou novamente pela primeira vez depois de toda esta crise sobre os grandes investimentos públicos, embora esse relatório salientasse economias como a alemã e a norte-americana, parece que os outros países que não estão também a conseguir descolar desta crise ou não estão a conseguir crescer economicamente poderão aproveitar a boleia desta máxima e está-se tudo a posicionar agora nessa nova onda de grandes investimentos públicos? Não diria todos, essencialmente os que conseguirem, e essa definição de quem consegue é essencialmente medido pelo seu nível de dívida. Obviamente que Portugal, com uma estrutura de dívida prevista em torno dos 128% para 2015, não tem capacidade de se financiar de forma excessiva para fazer esses mesmos projetos de investimento a nível de infraestruturas. Mas será que se continuarmos com esta... Imaginemos um cenário mais pessimista, em que as economias, as principais economias da zona euro, mantém esta trajetória que têm mantido, ou seja, com crescimentos quase nulos, uma ou outra em contração, e no próximo ano assistimos a esse cenário com uma inflação ainda muito baixa. Será que não haverá outras cedências, além de, eventualmente, o BCE avançar com a compra de obrigações, a Alemanha ceder ao nível da austeridade que os outros países terão que implementar e não abrirmos, digamos assim, essa possibilidade de outros países que, mesmo endividados, possam agora optar por essa via que no passado sabemos serviu precisamente para endividar muitos países? Essencialmente, o que poderá acontecer, e creio que já foi abordado em alguns fóruns, é a possibilidade do Banco Europeu de Investimento ou mesmo apoiar esses investimentos nesses mesmos países que carecem desses mesmos investimentos, de forma a dinamizar toda a componente. Porque neste momento o que assistimos na Europa, essencialmente, é componente de consumo das famílias, mas está em níveis, digamos, melhores do que aquilo que estavam certamente há 2 anos a esta parte. O que falta, as exportações, obviamente foi feito um ajustamento muito significativo, nomeadamente na periferia, a nível das exportações. O que falta aqui, claramente, é a componente do investimento. E, obviamente, que a questão do capital nesse mesmo investimento é importante. Havendo restrições do setor financeiro para o financiamento, havendo dificuldade de identificar essas mesmas estruturas ou os próprios Estados, governos, estarem impossibilitados de desenvolver este tipo de investimentos, obviamente, outras entidades a nível da Europa, e aí, obviamente, que é importante esta componente de solidariedade, poderão canalizar esse mesmo capital para desenvolver esses mesmos projetos de investimento. Diria que é mais uma lógica de parceria entre aquilo que são grandes organizações da Europa a realizar esses mesmos investimentos estruturantes e importantes a nível desses países que carecem e que têm e vêm-se neste momento impossibilitados de os realizar de forma autónoma e, ao mesmo tempo, conjugado com outras políticas também, os próprios países têm essa capacidade, como é o caso da Alemanha, eles próprios desenvolverem estes mesmos projetos de investimento. Tudo isto também conjugado com um cenário de taxas de juros extremamente baixas, porque é aquilo que Mário Draghi diz. Terá que existir aqui coordenação entre as políticas monetárias com políticas orçamentais. Caso contrário, estas políticas de taxas de juros baixos não têm qualquer tipo de efeito naquilo que é a dinamização da economia, porque não há investimento. Apenas e só a componente de consumo e, obviamente, a dependência do comércio externo na componente de exportações. Luís, como é que poderá ficar, e Janet Yellen já falou disso há umas reuniões, há algumas semanas, a possibilidade de contágio, alastramento da situação europeia aos Estados Unidos? Sabemos, e temos falado disso aqui ao longo das últimas semanas, os movimentos opostos dos bancos centrais, Banco Central Europeu e a Fed, um a terminar o programa de quantitative easing, o outro a iniciar e ainda reticente sobre usar as principais armas ou não. Poderá ter aqui um efeito negativo também na própria economia norte-americana, que agora começa a dar alguns sinais de recuperação também mais sustentados? Eu sou otimista, eu não concordo muito com esse cenário do contágio negativo da Europa aos Estados Unidos. Prefiro e estou mais construtivo no que diz respeito ao contágio após este período de transição de política monetária nos Estados Unidos e da necessária correção que os mercados precisavam de fazer, porque os múltiplos não se podiam expandir para sempre, que tenhamos um crescimento económico, e porque isso também são sinais que têm vindo nas leituras económicas, um cenário de crescimento económico nos Estados Unidos que acabará por ajudar, se a Europa fazer a expansão, se a Europa aproveitar esta oportunidade da expansão de balanço do Banco Central Europeu, que nós continuamos a achar que é o cenário central, para construir as reformas estruturais
e os desequilíbrios orçamentais que existem no próximo ano, para de facto a economia americana conseguir arrastar a economia europeia e não a economia europeia afetar um pouco afetar a economia mundial. Obviamente estamos a falar de crescimentos moderados, não estamos a falar de ciclos muito fortes do crescimento económico mundial. Isso cria alguma impaciência dos investidores? Claro, sobretudo porque os investidores, a história é sempre a mesma, nós estamos aqui já há 2 ou 3 anos e a história é sempre a mesma. A Europa não tem um arranjo fácil e é um projeto político, e sendo um projeto político tem estes impasses, tem estas coisas, e os investidores não tomam decisões com base em coisas que são tão incertas como a decisão de um país ou dos braços de ferro que existem, porque existem esses braços de ferro políticos naquilo que é a construção do edifício europeu. E quereria uma recuperação em V, não em L, com uma perna bastante comprida. Exatamente. Estão-se a esquecer de uma coisa, é que a Europa faz parte, é uma parte importante da economia mundial, mas não é a única parte. E o resto da economia mundial não só está com um desempenho extremamente positivo, que é o caso dos Estados Unidos, acabou de publicar dados extremamente positivos em termos de emprego e em termos de produção industrial, mas também temos um impacto positivo muito forte pela descida do preço do próprio petróleo. Ou seja, havia um estudo do FMI com base num impacto, neste caso, negativo do preço do petróleo, ou seja, uma subida forte do preço do petróleo tem um custo para a economia global entre 0,5% e 1% do PIB anual. Ao contrário, uma descida de $25 do preço do barril tem um impacto positivo da mesma ordem. Portanto, vê-se que os mercados, de facto, estão a reagir a sinais, sem dúvida, negativos, mas que, se fizermos as contas ao fim do dia, não significam forçosamente que as ações merecem perder 10% numa semana, basicamente. E mais um fator, é que a economia, apesar disto tudo, a economia mundial está de uma forma sincronizada, será o primeiro ano que de forma sincronizada todos os principais blocos vão crescer, moderadamente, mas vão crescer. Carlos. Eu só queria notar aqui um aspecto relativamente a este movimento e à magnitude deste movimento que ocorreu no mercado, também fazendo um pouco aquilo que é hoje em dia as estruturas de mercado, nomeadamente aquilo que são a realidade e os instrumentos que os investidores utilizam para ganhar exposição ao mercado. E o que é verdade é que hoje em dia temos uma grande preponderância, por um lado, em termos daquilo que é injeção de liquidez no mercado através dos ETFs, em que facilmente existe essa capacidade de entrada no mercado e, ao mesmo tempo, essa mesma saída de mercado, e que esses movimentos expressivos que nós neste momento estamos a assistir, boa parte também poderá decorrer desta mesma nova estrutura de mercado, de novos instrumentos em que há a facilidade de injetar e tirar liquidez desses mesmos mercados e, por outro lado, também, fazendo aqui um pouco aquilo que é hoje em dia a realidade do mercado, os próprios bancos de investimento cada vez mais estão limitados no exercício das suas funções enquanto criadores de mercado, enquanto geradores de liquidez aos próprios mercados. E, obviamente, quando temos um movimento em sintonia de injeção de liquidez nos próprios mercados, não havendo esse mesmo suporte de outras estruturas de mercado, obviamente que há uma grande pressão vendedora e a descida significativa dos próprios preços. Aliás, há várias praças que tiveram de fechar, praças não oficiais, mas os famosos black pools, geridos por bancos, tiveram de fechar as suas plataformas devido ao volume demasiado forte de ordens que tinham recebido. Muito bem. Fazemos um curtíssimo intervalo neste Bull & Bear. Não saia daí.